Hoje nós vamos falar sobre a oração de entrega. Nós estamos no bloco falando sobre os tipos de oração. Deixa eu me ajeitar aqui. Sobre os tipos de oração. E hoje nós vamos falar sobre a oração da entrega. Nós falamos sobre a oração de fé e petição, sobre a oração de consagração, sobre a oração de louvor e adoração. E hoje nós vamos falar sobre a oração de entrega. Essa é uma oração que eu acho que cabe muito bem para esse tempo que a gente está vivendo como país. E é uma oração que também não é uma oração que a gente consegue fazer com muita facilidade. Às vezes a gente até faz, depois desfaz ela e complica tudo, anda na direção contrária. Mas a gente precisa persistir, porque foi uma ordem do nosso Senhor. A oração da entrega também é conhecida como a oração da confiança. É aquela oração da dependência de Deus. Aquela que a gente coloca nossas necessidades diante do Senhor, lança sobre Ele as nossas ansiedades e depende dEle para resolver aquela situação. É a oração em que a gente admite que não pode fazer nada. Nada com aquilo que está preocupando a gente. Que é aquela oração que a gente fala, Senhor, a gente não tem poder para resolver isso. A gente não tem poder para mudar nada aqui. Nós estamos preocupados com isso, estamos ansiosos com isso, está gerando medo na gente, pavor na gente, mas a gente não pode fazer nada. Essa é a oração da entrega. A oração em que a gente confia em Deus, a nossa ansiedade, o nosso medo, o nosso pavor, a nossa preocupação. E essa, particularmente, eu posso dizer a vocês que é uma que eu tenho aprendido muito esse ano, especificamente, porque eu sempre falo para vocês, né? Se fosse me botar lá em alguma categoria dos discípulos, eu facilmente ia ser identificada como Pedro. Eu era aquela que saía fazendo, acontecendo, porque eu já ficava preocupada, já ficava ansiosa, já queria resolver, já botava minha mão, já queria o controle das coisas, já tinha uma solução para tudo. Tava tudo resolvido, só faltava Deus fazer o que eu tinha pensado. Esse ano o Senhor tem me ensinado muito profundamente essa oração da entrega, graças a Deus por isso. Eu estava com crises de ansiedade ano passado, ano retrasado, crises de ansiedade mesmo, chegava a passar mal por isso, e o Senhor me curou através do processo que eu tenho passado, me ensinado a descansar nele. Quando começou todo esse processo na minha vida em relação ao que aconteceu comigo com o Doni, a ordem do Senhor para mim foi descansa, descansa. Eu falava, o senhor tá doido como é que o senhor manda alguém descansar numa situação dessa? E Deus passou o ano todinho falando isso para mim. Finalmente eu tô entendendo, conseguindo praticar isso da parte do Senhor. Eu posso dizer para vocês de maneira particular que é uma oração que Deus costuma responder rápido, mas não com a solução para que a gente saia daquele problema necessariamente, mas com o nosso coração. Ele costuma aliviar o nosso coração rapidamente quando a gente faz essa oração de coração. Então, quando a gente entrega, quando a gente abre o nosso coração diante de Deus com as nossas preocupações, nossos medos, e deixa com Ele, coloca no altar, Ele costuma responder rápido, com alívio para os nossos corações. E eu também costumo dizer que eu aprendi com Deus que nessa oração é a oração onde a gente chora. Senhor, vou chorar aqui, estou te entregando. Você entrega as suas lágrimas a Deus. Quantas vezes a gente chora no lugar errado? A gente chora para as pessoas. Não estou dizendo que é errado você pedir ajuda, tá? Para pessoas certas, pessoas específicas. Mas quantas vezes a gente chora com um vizinho, com um amigo, com alguém que até encontra na fila de algum lugar, porque a gente só quer desabafar, botar para fora. Quantas vezes a gente chora pro vento, chora com a gente mesmo, mas não chora diante do Senhor, não derrama as nossas lágrimas diante de Deus como oferta de entrega diante do altar. Nossas orações, nossas lágrimas são ofertas de entrega diante do altar do Senhor. Então chore no lugar certo, entregue suas dores no lugar certo, coloque suas preocupações no lugar certo e você vai ver o que Deus vai fazer com essas ofertas de confiança a Ele.
Quando eu falo de dependência, confiança, de entrega, né? A gente lembra logo lá do Salmo 37, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, entregue. Confia nele e ele agirá. Em outra versão, e o mais ele fará. Eu gosto dessa versão, e ele agirá, porque é uma garantia que a palavra nos dá. Então, entrega, confia e pode ter certeza que o Senhor vai agir. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Então, olha aí a dica até para o momento que a gente está passando pelo nosso país, né? Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Descansa no Senhor. Aguarde com ele com paciência. Aguarde por ele com paciência. Vamos tentar treinar isso. Entrega, confia. Com certeza o Senhor agirá. Descansa e espera com paciência no seu Deus. Um dos motivos que a gente tem dificuldade, né, de confiar, de sossegar, um dos motivos que deixa muita gente ansiosa é o dinheiro, né? Eu preciso do dinheiro para pagar as contas, que vai ser de mim, as coisas estão aumentando, e se aumentar o que vai acontecer? E quando falta esse dinheiro pra gente, às vezes a gente tende a alcançar mais rápido essa ansiedade, né? O ideal, segundo a palavra, é a gente nunca estar ansioso por coisa alguma, que dirá pelo motivo do dinheiro. Dinheiro para o nosso Deus é migalha. Mas mesmo assim a gente fica extremamente ansioso quando se trata desse motivo. Isso é porque a gente vive num mundo, num sistema que é regido pelo dinheiro. E o dinheiro é um senhor, né? A Bíblia fala isso. Nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. E trata o dinheiro como um senhor. E o senhor desse sistema onde nós vivemos é o dinheiro. E muitas vezes a gente não renova a nossa mentalidade para a palavra de Deus e fica como as pessoas desse sistema, buscando o dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro e não consegue descansar. Mas nós não somos como essas pessoas. O dinheiro não é o nosso Senhor. O nosso Senhor diz que é para a gente não andar ansioso por coisa alguma, porque Ele provê para nós todas as coisas. O dinheiro é um senhor que exige mais da gente sempre. Ele sempre vai querer mais. O nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus que provê para a gente cada vez mais. É um Deus que provê tudo o que você precisa. É um Deus que provê para você todas as suas necessidades. É por isso que lá em Mateus 6, eu vou ler do 24 ao 33. É uma passagem que a gente conhece, onde Jesus fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma, onde ele fala que até as aves do campo encontraram casa, que as flores do campo nem Salomão em toda a sua glória se vestiram como elas, mas a gente não atenta ao contexto, muitas vezes, dessa passagem. E no contexto, Jesus começa dizendo justamente sobre o dinheiro. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer e quanto ao que beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Às vezes a gente entende esse servirá a um Senhor, amará a um Senhor, se dedicará a um Senhor e desprezará o outro como não podemos ter dinheiro. Mas na verdade o que Jesus está dizendo aqui é que para ele dinheiro é migalha. Ele está falando, vocês podem correr atrás do dinheiro e ficar ansiosos por causa disso, porque tem que pagar os impostos, porque tem que pagar as contas, porque tem que dar um jeito de sobreviver. Ou vocês podem confiar que nosso Pai vai dar tudo isso a vocês. E aqui a gente entra naquela mentalidade de liberdade que a gente falou de filho, e não na de escravo. E é na oração de entrega que a gente pratica
essa mentalidade de confiar, dar um voto de confiança a Deus e começar a receber dele a promessa das suas próprias palavras, da própria palavra de Deus. E aí Jesus continua: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Aqui Jesus traz a gente de novo para a consciência do valor de filho. Não só de ser humano, mas de filho. Porque logo em seguida ele vai começar a falar do Pai. Assim como ele já citou, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor para o Pai do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E Jesus leva a gente na nossa realidade, né? Quem são vocês para achar que podem resolver alguma coisa? Nem o corpo de vocês pertence a vocês. Se Jesus der se o Pai der uma ordem agora e tirar o sopro de vida, cai todo mundo. Não, o nosso coração não bate pela nossa vontade, a nossa mente não funciona pela nossa vontade. Nosso corpo não fica vivo, a gente não acorda de manhã por causa da nossa vontade. Então a Bíblia diz, Jesus vai dizer, pode algum de vocês acrescentar uma hora que seja a vida de vocês? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? O que vamos vestir? Ou, em outras palavras, se eu não trabalhar, quem é que paga as minhas contas? No fim do mês, quem é que vai pagar minhas contas? E se eu não ficar com dinheiro para comprar o alimento que está caro? E se a inflação subir? E se o imposto aumentar? Eu não tenho ninguém por mim, não. Quantas vezes a gente fala isso? E aí Jesus fala: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando você busca Jesus, quando você busca o reino em primeiro lugar, você tem paz para saber que o Pai vai suprir suas necessidades. Não estou falando para ninguém que não vai trabalhar, fica sem fazer nada, não estou falando isso não. Eu estou falando que você faz as coisas em paz. E que se eu não estiver recebendo salário, eu fico em paz. E se eu não tiver com emprego, eu fico em paz. Por quê? Porque eu tenho um pai. Um pai que sabe de tudo que eu preciso. Não é o dinheiro que paga as minhas contas, é o meu pai que paga as minhas contas. Através do dinheiro que ele mesmo tem. Eu posso correr atrás de uma migalha ou eu posso confiar no meu Senhor. Eu e Doni, a gente por algum tempo, foi muito interessante. A gente, num ano específico que a gente decidiu se dedicar a Deus muito, foi um ano que a nossa casa ficou bastante apertada com as questões financeiras, por nossa conta. Coisas que a gente tinha garantido no fim do mês, nesse período, a gente ficou com mais dificuldade. E era impressionante porque assim a gente estava trabalhando para o Senhor de segunda a segunda. A gente estava com compromisso na igreja, estava com compromisso fora da igreja em relação ao Senhor, estava com discipulado, estava ajudando no estudo, tinha as crianças, tinha os adolescentes. Então a gente estava estudando, fazendo alguns cursos em relação ao Senhor também, então a gente estava buscando a palavra. E quando chegava no final do mês, a gente começava a ficar tenso. A gente começava a ficar muito tenso, porque todo mês era aquilo. E a gente falava, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E uma vez a gente estava precisando de R$ 1.000 para fechar a conta. A gente não estava gastando com bobeira, saindo para esbanjar, comendo fora, se divertindo. A gente não estava fazendo isso.
A gente estava precisando de R$ 1.000 para pagar, se eu não me engano, era o cartão. A gente tinha pago o cartão e precisava pagar o resto das contas. Mas eu acho que era o cartão. E aí a gente não tinha mais o que fazer. A gente já tinha tentado vender coisas, já tinha tentado colocar coisas da gente mesmo para vender. A gente estava tentando e a gente começou a ficar muito preocupado. E aí nesse último dia a gente chegou pro Senhor e falou: Deus, ajuda a gente, Pai. A gente precisa pagar a conta. A gente não tava. O senhor sabe que a gente não é encostado, o senhor sabe que a gente não tá se aproveitando de nada. A gente tava com o Senhor, ajuda a gente, ajuda a gente. E eu não tô falando isso em nome de Jesus para perder nosso galardão, não. É para dar para vocês testemunho mesmo. E aí a gente entregou a Deus, não tinha mais o que a gente fazer. Deus levou a gente naquele período numa situação de tipo assim, não tem o que a gente faça, que resolva. A gente tentou, a gente buscou o primeiro reino e agora a gente está nessa situação. E aí a gente pagava nossas contas online, então tinha até determinado horário, não sei se era 10 horas, alguma coisa assim. A gente estava no sofá preocupados com o que ia acontecer, mas a gente não tinha mais o que fazer. E aí uma pessoa entrou em contato comigo do nada não, a gente tinha orado, e falou: Nath, me passa sua conta. Eu falei, eu ainda fiquei meio assim, porque naquela época eu ainda estava com um pensamento meio de escravo. Eu falei: não, mas peraí, por quê? Cheio de necessidade, né? Peraí, por quê? E a pessoa: não, me passa sua conta, porque Deus colocou no meu coração, eu quero ofertar a vocês. A gente estava precisando de R$ 1.000. Aí eu falei com o dono, passei a conta. Não, eu passei a conta, depois eu falei com ele, alguma coisa assim. Aí eu passei a conta para a pessoa, porque ela tinha dito que Deus tinha colocado no coração dela, mas eu ainda pensei, poxa, mais R$ 1.000, né? E tava faltando tipo 15 minutos pro horário do pagamento, alguma coisa assim, 5 minutos para acabar. E aí ela falou: botei, tá? Deus abençoe vocês, fica com Deus e tal. Quando eu fui olhar, adivinha? Adivinha não, que a gente não adivinha nada. Chuta aí. R$ 1.000. Ela colocou o valor que a gente precisava, faltando 15 ou 5 minutos para a gente pagar as coisas. Eu tava ali já no limite. E aí eu olhei para a cara de Doni, Doni olhou para minha cara e a gente mais uma vez aprendeu sobre a fidelidade do Senhor. Quando a gente busca a Deus, a gente coloca o reino em primeiro lugar, a gente vive experiências com Deus que a gente não pode bater no peito e dizer assim: foi o meu trabalho que conquistou. Mas a gente pode bater no peito e dizer: foi o meu Deus que fez. Não tô dizendo pra gente ser encostado, tô dizendo pra gente descansar. Quantas vezes a gente falou: Deus, esse mês a gente pagou as coisas, mas a gente precisa do dinheiro para as compras. E aí aparecia uma pessoa falando: olha, eu fiz as compras. E não trazia só o que a gente comia de básico, não, tá? Trazia, era bolo de chocolate, biscoito, coisa que a gente não pedia, a gente não falava. Coisas que Deus faz. Às vezes a gente fala assim: poxa, vontade de comer uma pizza, mas poxa, a gente tá apertado, né? É. Aí vinha alguém: ó, eu mandei uma pizza pra vocês de surpresa. Ou então, eu deixei um dinheiro na portaria, mas é pra vocês comprarem uma pizza. Eu falava: Deus, tem coisas que a gente só vive quando a gente confia no Senhor. Mas aí a gente não pode bater no nosso peito e dizer: foi o meu trabalho, eu não dependo de ninguém. A gente faz uma oração de entrega e busca o reino e diz: o meu Deus faz. O meu Deus pode fazer isso, eu dependo dele. Então, se você está passando por essa dificuldade, não deixa o dinheiro ser o seu Senhor. Isso não está no livro, mas o Senhor me colocou no meu coração para falar isso. A Josiane falou: eu estou passando nessa mesma situação. Josiane, confia no Senhor. Não deixa o dinheiro virar o seu Senhor, porque ele vai sempre pedir mais. Mas o nosso Deus tem todo o dinheiro que a gente precisa. Então, se o problema é dinheiro, aprenda também a dar um voto de confiança a Deus nesse sentido. Entregue a Ele. A palavra de Deus diz que Deus tira dos ímpios para dar aos justos. Deus faz com que o ímpio trabalhe para dar ao justo o dinheiro que ele precisa, o mantimento que ele precisa. Deus não precisa que ninguém trabalhe para te entregar nada. Enquanto você dorme, Ele está fazendo por você. A gente precisa voltar a viver a palavra de Deus. O meu pastor falou uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala assim: a gente
ama, a gente quer muito viver, mas a gente faz tudo para não depender de um. Porque isso fala sobre a gente perder o controle, para a gente entregar a Deus as nossas causas. E quando isso acontece, a gente fica desesperado. Porque a gente ainda não consegue confiar em Deus como nosso Senhor absoluto, que provê todas as coisas. E é nessa oração de entrega que a gente treina isso. Lá em Filipenses 4:7 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ou seja, não deixa a ansiedade ficar estragando o coração de vocês, não. Vocês ficarem brigando com os outros, reclamando com a vida, murmurando. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Aí ele fala uma frase que eu gosto muito. Perto está o Senhor. E logo em seguida, não andem ansiosos por coisa alguma. Tem uma versão que fala assim: não se atormentem por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com orações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando você entrega hoje e vive uma experiência, amanhã fica mais fácil você entregar. Quando você vai confiando em Deus de fé em fé, cada vez vai ficando mais fácil você confiar nele. Mas se a gente não entrega nem hoje, nem um pouquinho, como é que a gente vai aumentar a nossa fé? Na versão ampliada de 1 Pedro 5:7, que é uma versão que o autor gosta muito de usar, diz assim: lançando sobre ele a totalidade do seu problema, todas as suas ansiedades, preocupações, pesares, de uma vez para sempre, porque ele tem cuidado afetuoso por vocês e cuida de vocês com zelo. A gente precisa experimentar mais do nosso papai. A gente precisa bater menos no peito dizendo que a gente fez, que a gente trabalhou, que a gente é digno por causa disso, e experimentar mais do nosso papai. Dizer: eu semeei no reino, eu confiei no reino, eu busquei o reino, eu vou experimentar do meu papai. A gente precisa voltar a essa mentalidade de dependência. É na oração da entrega, praticando a oração da entrega, que a gente consegue resgatar essa oração, esse pensamento de dependência. E é muito bom a gente não ser órfão, né? É muito bom a gente ter um Deus, um Pai que quer pegar os pesos que a gente tem para Ele. E muitas das nossas orações desse tipo, o autor vai dizer, não são respondidas porque a gente não deixa de fato nosso problema com Deus. Muitas vezes a gente chega lá na mesa de Deus, o que está a mesa de Deus? A gente fala: Senhor, eu tô com esse problema, tô com esse aqui também. Senhor, eu tô com esse aqui também. O Senhor não sabe das minhas contas, o Senhor não sabe dos meus filhos. O Senhor tá pesando. A gente vai botando os problemas tudo na mesa de Deus. Aí no final, o que a gente faz? A gente cata tudo. Senhor, muito obrigado por me ouvir. Vou pegar aqui meus filhos, vou pegar meus problemas financeiros, vou pegar minha saúde, Senhor, vou levar de volta também aqui essa minha dúvida, vou levar esse meu problema, tá, Senhor? Muito obrigada. A gente deixa a mesa de Deus vazia e vai embora, porque a gente pegou tudo de volta. A gente só apresentou a Deus, mas não entregou a Ele. Não falou: olha, eu vim trazer tudo isso aqui para você, para o Senhor, que eu não tô podendo carregar, não. Deixa de ser esquisito, hein? A gente faz isso, a gente é esquisito. Uma vez eu vi uma dinâmica de alguém estava contando essa dinâmica, que acho que foi algum pastor, eu não me lembro, que estava em um lugar e falou assim, que era para escrever no papel todos os tipos de problema que tinha. E aí era para fazer uma lista, né? E a pessoa botava lá: eu tenho esse problema, esse. No final, essa pessoa tinha que pegar pedras para cada coisa que ela botou na lista. Pedras grandes que tinham lá. Ah, eu botei problema financeiro, é uma pedra. Ah, meus filhos, outra pedra. Ah, não, tô com problema com salário, outra pedra. E ela tinha que carregar aquilo um dia inteiro, para cima e para baixo. Não era só durante uma hora, gente, era um dia inteiro, para cima e para baixo. E no final do dia, aquela pessoa tinha noção de como os problemas dela pesavam. E aí, ela entendia que no final, quando acabava o tempo que ela tinha que carregar, todo mundo soltava logo, tipo, ufa, não aguentava mais carregar isso. E eu achei essa dinâmica incrível porque
É bem assim que a gente faz. A gente carrega os nossos pesos e não percebe. E a gente tem uma mesa diante do Senhor onde a gente pode deixar isso. E quando a gente está carregando um peso do mercado, chega em casa, a primeira coisa que a gente quer fazer é soltar. Mas a gente diz que não tem quem pegue. Então a gente acaba não soltando. Mas a gente tem quem pegue. Por exemplo, quando a gente tem uma causa na justiça, e a gente não sabe fazer aqueles trâmites todos, né? Que é aquelas burocracias todas lá que acontece, a gente chama um advogado. E o advogado faz tudo pra gente. A gente só dá ao advogado os documentos que ele precisa. O dinheiro depois, né? Obviamente. O pagamento. Mas a gente não fica ali. Não, eu preciso fazer. Eu preciso resolver. Mas eu não sei. Mas eu preciso. Eu não sei. Não, já tem uma pessoa cuidando disso pra mim. Tá tudo certo. Eu só vou dar essa pessoa, a gente tá falando, eu paguei pra ela fazer isso. Pra ser menos um problema na minha cabeça. A gente tem um advogado, a gente tem um pai, a gente tem um amigo, a gente tem um conselheiro, a gente tem alguém que carrega nossos pesos por nós, conosco e por nós. A gente tem esse pai e a gente não usufrui da presença, da pessoa. Uma vez, esse ano eu tive que resolver a questão do imposto de renda, não sabia, não entendo nada de burocracia, gente. Sou péssima com isso. Meu negócio é arte, meu negócio é criar as coisas. Eu sou toda viajada, né? Vocês sabem. E aí o meu pai falou, confia em mim, eu vou resolver isso pra você. E sumiu. Sumiu com a resolução dele. Sumiu na minha vista, né? E eu comecei, meu Deus, eu tenho que ver isso. Meu Deus, eu tô preocupada. Eu tô preocupada, eu tenho que resolver. Deixa eu falar com ele, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E aí teve um dia que eu fui chorando, eu falei, pai, o que eu faço? Eu tenho que resolver isso, tenho que ver isso. Ele falou, filha, você não confia no seu pai, não? Eu falei que eu ia resolver. Aí ele falou uma frase que o Senhor me ensinou. Ele falou assim: eu só não fiquei falando com você sobre isso porque você não sabia resolver e eu queria te poupar. Quando tudo tivesse resolvido, eu ia dizer, filha, já resolvi. Às vezes a gente entrega as coisas para Deus e fica preocupado com o silêncio de Deus. Meu Deus, Deus não tá falando nada, não tá me contando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu era muito assim. Mas ele tá trabalhando e você não pode resolver. E ele quer te poupar. Vai dormir. Vai descansar, vai contemplar o Senhor, vai ler a palavra de Deus. E quando as coisas estiverem resolvidas, ele vai dizer, filha, resolvi. E se ele precisar de alguma coisa que você faça, ele vai dizer, me dá o documento tal, faz isso, vai ali e pede perdão para alguém, faz isso aqui, olha, vai ali e entrega o currículo desse jeito. Ele vai te dizer, porque ele já está resolvendo todas as coisas. A gente precisa lembrar, para finalizar aqui, que a fala de Jesus é uma ordem. Não andem ansiosos. Ele não está falando se der, faz isso. Ele falou, não é para vocês ficarem ansiosos. Mas a gente não basta para a gente só saber que o Pai compreende o nosso coração. A gente precisa obedecer o que Jesus diz. Se o Pai me compreende, eu vou entregar para Ele. E Ele vai resolver. Nesses versículos que a gente leu, a gente viu as palavras confiar, entregar, lançar, esperar, descansar. Duas pessoas não podem dirigir o carro ao mesmo tempo. Nem lá na autoescola tem um volante para duas pessoas. É até perigoso uma pessoa estar dirigindo e outra pessoa botar a mão no volante porque acha melhor fazer de outra maneira. Pode causar um acidente grave. Então o autor ele fala pra gente, quando a gente ora, e a gente permanece sem dormir, preocupado, usando palavras contrárias, querendo resolver, a gente está anulando a nossa oração. Essa oração não surte efeito. Por quê? Porque a gente não está cumprindo os princípios dessa oração, que é entregar, confiar e não ficar ansioso. E muitas vezes, nesse caminho, o inimigo aumenta o volume dos nossos problemas, ele quer trazer à nossa mente os problemas, e é nessa hora que a gente tem a oportunidade de mostrar para o Senhor que a gente confia nele. É nessa hora que a gente tem a oportunidade de dizer, Senhor, eu entreguei, não é mais meu, não tenho mais esse problema é seu. O inimigo vai resolver com o Senhor. Com certeza, nosso Deus vai corresponder ao nosso coração. E tem gente, como o autor também fala, que, eu já tô acabando, tá, gente? Que não quer se livrar dos seus problemas porque não quer perder a atenção de alguém. Tem pessoas que vivem atrás de outras pessoas para desabafar seus problemas, mas elas querem uma cúmplice. Elas não querem se livrar dos seus problemas.
Quando você tiver um problema, você pode procurar ajuda para resolver. Não para ficar ali ocupando o tempo da pessoa, porque a verdade é essa. Só se lamentando, se lamentando, se lamentando. E se você não quiser resolver, se a pessoa não puder resolver na hora, porque tá só nas mãos de Deus, então você procura para desabafar. Mas você não fica desabafando toda hora a mesma coisa. Você desabafa, agradece a pessoa, resolve seus problemas com Deus. Mas tem gente que é tão carente, que quer não abrir mão do problema para poder ser percebida no meio da igreja, no meio da família, nos meios dos amigos. Não seja essa pessoa. Lance sua ansiedade no Senhor, durma em paz, descanse. E se você não conseguir fazer isso de primeira, faz de amanhã também. Insiste até você conseguir. Eu estou o ano todo tentando conseguir descansar em Deus, e só agora, de 1 mês, 2 meses para cá, que eu estou aprendendo a fazer isso. Minha mãe está me acompanhando aqui de perto, sabe a minha dificuldade, que foi. Mas eu estou vencendo com Deus. Então insiste, insiste. Não confia mais no Rivotril nem no remédio para dormir do que no seu Senhor. Quando aconteceu esse problema comigo com o Doni, o povo queria me dar remédio para dormir. E eu realmente não estava conseguindo dormir nos primeiros dias. Eu falei, não, remédio doido, gente, esquisito, um remédio esquisito. Fiquei muito doida. E aí eu falei, não, Senhor, eu tenho um Senhor, eu vou orar aqui e eu vou dormir. Eu não dependo de remédio. Eu dependo do meu Deus, Ele é a minha paz. E eu dormi. Eu acho que eu tomei remédio umas 3 vezes só. E depois não tomei mais. Fui dormir. Fui ficar tranquila no meu Senhor. A gente precisa aprender a usufruir mais do nosso papai. E aos seus ele dá enquanto dorme. Então, Nath, o que eu faço? Quanto mais você se entrega, mais você consegue entregar as suas coisas. Quanto mais você depende, quanto mais você perde na presença de Deus, mais tranquilo você fica, porque você não tem que resolver nada. Faça a oração de entrega para trazer à sua mente a dependência de Deus. Haja com fé, porque é assim que o justo vive. E dê um voto de confiança ao nosso Deus. Coloque os seus sentimentos diante dele e não deixe seus sentimentos te governarem, porque você tem um rei que te governa. Quanto mais você entender isso na oração de entrega, fizer isso, mais você vai conseguir confiar em Deus e descansar nele. Amém?